Meu nome é Eunice, e essa é uma daquelas histórias que ninguém acreditaria se eu mesma não tivesse deixado tudo registrado, nos mínimos detalhes. Durante 37 anos, vivi ao lado de um homem que dizia me amar. Um homem que levantava cedo aos domingos para lavar o carro, que fazia questão de puxar minha cadeira nas festas da igreja e que pelas costas dormia com uma mulher 26 anos mais jovem que ele. Eu descobri tudo por acaso. Um dia tropecei em uma gaveta trancada que ele jurava que só guardava documentos antigos. Dentro dela, encontrei mais do que fotos, mais do que mensagens escondidas. Eu encontrei a verdade sobre o homem com quem dormi por mais de 3 décadas. Mas eu não gritei, não chorei e não confrontei. Eu sorri, porque naquele momento algo despertou em mim. Uma parte silenciosa, meticulosa, uma parte que ele jamais conheceu e que ele jamais esqueceu. Enquanto ele continuava com a farsa, eu comecei a preparar meu movimento. Eu mudei cláusulas, reescrevi promessas. O nome que ele esperava ver nos papéis desapareceu, substituído por alguém que ele desprezava e que hoje vive na casa que ele construiu. Quando ele descobriu, já era tarde demais. E o pior de tudo, ele não podia fazer nada. Essa é a história da traição que virou um plano. Do plano que virou um testamento. E do testamento que destruiu a vida do homem que me traiu. Agora, a única pergunta que você precisa se fazer é: quem eu coloquei no lugar dele? E por quê? Se você quer saber a verdade, fique até o fim. Mas aviso desde já, essa história vai te deixar com raiva, vai te fazer duvidar do amor e talvez vai te dar algumas ideias. Comenta aqui de qual cidade você está assistindo essa história e já deixa o like, porque o que vem agora é inacreditável. Me chamo Eunice Rosa. Nasci numa cidadezinha que quase ninguém conhece, chamada São Vicente do Vale, interior de Minas Gerais. Lá, as ruas ainda têm paralelepípedo, as senhoras ainda limpam a calçada às 6 da manhã e o vento sempre traz cheiro de café fresco e lenha queimada. Cresci num tempo em que as mulheres aprendiam a servir antes mesmo de aprender a sonhar. Meu pai era agricultor e minha mãe costureira. Tive 4 irmãos, todos homens, e eu era a última, a que ficou em casa cuidando da mãe quando os outros voaram. Foi nessa rotina de cuidar, esperar e silenciar que aprendi a ser uma boa esposa. Pelo menos era o que todos diziam que eu devia ser. Conheci o Edivaldo num baile da igreja quando eu tinha 19 anos. Ele dançava melhor do que falava. E talvez isso tenha me encantado logo de cara. Tinha um sorriso torto, um jeito de olhar que fazia a gente esquecer os próprios defeitos, e falava pouco, mas quando falava, era sempre com firmeza. Ele parecia seguro, honesto, protetor, exatamente o tipo de homem que toda moça naquela época era treinada a desejar. Casamos em menos de 8 meses. Uma cerimônia simples, com um bolo de padaria e vestido emprestado. Ele trabalhava como representante de vendas, viajando pelas cidades vizinhas. Eu dava aulas para as crianças da vila e cuidava da casa. Não era uma vida de luxo, mas era uma vida com certa paz. Pelo menos era o que eu acreditava. Durante muitos anos, ele foi carinhoso, ajudava com as coisas da casa quando podia, me trazia presentinhos das viagens, colares de bijuteria, sabonetes importados, um ou outro lenço colorido. Nunca me deu motivos para desconfiar. Nunca levantou a voz, nunca me bateu
E isso, para muita gente, já era mais do que o suficiente. Eu mesma pensava assim. A gente aprende a aceitar pouco quando acredita que merece ainda menos. Mas com o tempo, algo começou a mudar. Ele passou a viajar mais. Dizia que eram reuniões, encontros, feiras. Às vezes saía na quinta-feira e só voltava na segunda. Não atendia o telefone à noite. Começou a dormir com o celular no bolso. E quando eu perguntava, ele dizia: "Coisa da sua cabeça, Eunice. Você anda muito sozinha. Tá começando a imaginar coisa." Eu comecei a acreditar que o problema era comigo. Comecei a cozinhar mais, me arrumar melhor, deixar bilhetinhos nos bolsos das camisas dele, e quanto mais eu tentava agradar, mais distante ele ficava. Era como tentar segurar água com as mãos. Foi numa dessas segundas-feiras que tudo mudou. Ele tinha voltado de viagem cansado. Jogou a mala no canto e foi direto tomar banho. E como em todo início de semana, fui guardar as roupas dele. Mas dessa vez, a chave caiu. A bendita chave da tal gaveta de documentos antigos. Uma chave miúda, dourada, que ele escondia dentro da aba da mala. Eu sabia onde ficava a gaveta. Era no segundo armário, atrás de uma pilha de livros de contabilidade que ele fingia ler. Me lembro como se fosse hoje. Minhas mãos tremiam. Meu coração batia tão alto que eu ouvia nos ouvidos. Mas mesmo assim, girei a chave. Dentro, encontrei cartas. Bilhetes dobrados com datas recentes. Fotos. Uma pulseira feminina. E um envelope com passagens compradas para 2. Nome dela: Elisângela. 26 anos, natural de Nova Era. Numa das cartas, ela dizia que estava ansiosa pela vida nova em Goiânia, que ele tinha prometido tudo, inclusive o apartamento. Eu sentei no chão, fiquei ali por quase 1 hora. Li cada linha, olhei cada foto, mas o que mais me doeu foi o último bilhete onde ela escreveu: "Mal posso esperar para ser sua esposa de verdade." Ele não sabia, mas naquele instante, algo dentro de mim morreu e outra coisa nasceu. Não chorei, não gritei, não quebrei nada. Em vez disso, guardei tudo exatamente como estava. Tranquei a gaveta, devolvi a chave e a mala. E naquela noite, enquanto ele roncava ao meu lado, sonhando com outra mulher, eu comecei a planejar. Não seria escândalo, não seria tapa, não seria cena, seria algo que ele jamais esperaria: o testamento. Eu sabia de um detalhe que ele ignorava. Por causa de um terreno antigo herdado da minha mãe, todo o patrimônio da casa ainda estava em meu nome. Eu nunca fiz questão de mudar. Era burocrático, caro, desnecessário, e naquela hora aquilo se tornou meu trunfo. Passei as semanas seguintes estudando. Fui a um cartório de outra cidade. Conversei com um advogado que tinha sido aluno meu quando era menino. Ele me ajudou a redigir tudo, palavra por palavra. Mas a parte mais difícil foi decidir quem ficaria com tudo. E quando me dei conta de quem merecia, percebi que minha vingança seria mais justa do que eu poderia imaginar. A história ainda estava só começando e ele não fazia ideia. Na semana seguinte, o Edivaldo viajou de novo. Disse que ia para um encontro de negócios em Uberlândia. Eu sorri, desejei boa viagem e coloquei na mala dele 2 pares de meias e uma escuta escondida dentro da palmilha de um dos sapatos. Não que eu quisesse ouvir, eu precisava ouvir. E foi ali, naquela gravação suja e abafada, que tive a certeza absoluta. Ele estava mesmo com ela? Chamava de meu amor,
falava de planos, dizia que tudo ia ser resolvido logo, que a velha, eu, estava perdendo a lucidez e que ele só esperava o documento final para colocar tudo no nome da Elisângela. A audácia dele me feriu mais do que a traição. Eu era só mais uma pedra no caminho, um obstáculo burocrático, alguém que devia sumir logo para que ele pudesse começar a vida nova, mas ele não sabia que a vida nova dele já estava sendo escrita por mim. Conforme o advogado ia moldando o testamento, fui revendo anos da minha vida, a poupança que eu juntei desde os 20, os imóveis que compramos, mas que, por conveniência fiscal, ficaram no meu nome. A casa da praia, que ele dizia que seria para nossa aposentadoria juntos, e até o carro, aquele mesmo que ele usava para visitar a amante, tinha sido pago com dinheiro do terreno da minha mãe. Ele achava que tudo era dele, mas não era. E foi aí que tive a ideia final. Eu não deixaria tudo para caridade, nem doaria para uma igreja. Isso seria previsível. Em vez disso, deixaria tudo para quem ele mais detestava. Lúcia, minha irmã mais velha, uma mulher que ele sempre odiou. Ele dizia que ela era metida, intrometida, venenosa, só porque se um dia ela teve coragem de me dizer: esse homem vai te trair. Eu sinto. Eu não ouvi, mas agora ela teria tudo. Liguei para Lúcia, falei com calma, contei tudo. Ela ficou em silêncio por longos segundos. Quando respondeu, disse apenas: você tem certeza, Eunice? Porque isso não tem volta. E eu respondi: é por isso mesmo que eu vou fazer. Na mesma época, procurei uma psicóloga, a doutora Célia. Eu precisava de alguém com quem conversar, mas também queria um laudo. O Edivaldo já andava dizendo que eu estava confusa, que esquecia coisas, que não tinha mais cabeça para lidar com o patrimônio. Eu sabia exatamente onde ele queria chegar. Ele queria me parecer senil. Então me antecipei, fiz sessões, testagens, consultas com especialistas e todos atestaram. Minha mente estava em perfeito estado. Montei um dossiê, assinado, carimbado e com testemunhas, porque se algum dia ele tentasse invalidar o testamento, ele teria que enfrentar a ciência. A assinatura final do documento foi feita numa terça-feira chuvosa. Eu fui de vestido azul, batom claro e cabelos presos. Assinei com calma, respirei fundo e deixei com o cartório uma cópia lacrada com cláusula de leitura apenas após minha morte, exceto se solicitado em caso de tentativa de alienação dos bens por terceiros. Ou seja, se ele tentasse me passar para trás, o testamento viria à tona. Eu chamei isso de gatilho E de Edivaldo. Nas semanas seguintes, continuei agindo normalmente. Preparava o café dele, lavava suas roupas, sorria nas fotos e esperava até que um dia ele tentou. Me levou a um cartório e disse: amor, vamos só resolver isso aqui, é coisa rápida, é bom para organizar tudo caso algo aconteça com a gente. Mas eu já sabia, era uma transferência parcial de bens. O advogado dele, um tal de doutor, Maurício, tentava me convencer com palavras doces. Eu sorri e disse: posso pensar mais um pouco? Voltei para casa. No dia seguinte, enviei uma cópia do testamento diretamente para o escritório do doutor Maurício. E não foi preciso dizer mais nada. Edivaldo chegou em casa furioso. Gritou, quebrou por um prato, disse que eu estava louca, que eu ia acabar sozinha, que ninguém ia cuidar de mim. Eu fiquei em silêncio. Apenas olhei para ele com a calma de quem já venceu. Você não pode fazer isso, ele disse.
Eu apenas respondi: já fiz. Depois disso, ele passou a dormir fora com frequência. Me ignorava em casa. Trocava as senhas do computador, mas já era tarde. A amante ligava para cá. Às vezes deixava mensagens no portão. Eu apenas recolhia os bilhetes e os guardava numa caixa. Certa noite, vi os dois discutindo do lado de fora, no carro. Ela gritava, ele chorava. Pareciam dois adolescentes em crise. Eu assisti tudo pela janela, tomando chá de camomila. Um mês depois, Edivaldo recebeu uma visita da Receita Federal, outra do banco e outra do irmão, que exigia o pagamento de uma dívida antiga. Com os bens no meu nome, ele não podia vender nada. Com o testamento registrado, ele não podia transferir. E com a amante pressionando, ele foi perdendo tudo, pouco a pouco. 3 meses depois, ele se mudou. Disse que não aguentava mais viver ao lado de uma mulher vingativa. Eu apenas desejei boa sorte. No fundo, eu sabia. Ele achava que estava se livrando de mim, mas era o contrário. 2 anos se passaram. Durante esse tempo, mantive o testamento intacto. Fiz atualizações pontuais, adicionei cláusulas de proteção jurídica. Lúcia veio me visitar com frequência. Ríamos, víamos filmes antigas. Edivaldo, por sua vez, afundou. A amante o deixou. Os amigos sumiram. Ele tentou voltar para casa uma vez. Eu não abri o portão. Hoje ele vive de favor com um sobrinho distante. E o testamento continua lá. Assinado, reconhecido e com uma cláusula que ele nunca soube. Se eu morrer antes dos 90, Lúcia herda tudo. Se eu morrer depois dos 90, a casa vai virar um abrigo para mulheres traídas e abandonadas. Nome do projeto? Casa Eunice. E ele não poderá fazer nada, porque tudo o que ele tentou me tirar, eu transformei em escudo. Essa é a história de uma vingança que não gritou, não bateu, não destruiu janelas, mas destruiu um homem, com tinta, papel e tempo. O tempo tem um jeito engraçado de tratar a gente. Quando eu era mais nova, achava que o tempo era inimigo. Tirava beleza, roubava vigor, levava as pessoas. Mas hoje, eu sei que o tempo é o juízo mais justo de todos. E a minha sentença, no fim, foi a mais doce possível. Depois que Edivaldo saiu de casa, nunca mais tivemos uma conversa que passasse de 3 minutos. Ele me ligava de tempos em tempos, principalmente em datas importantes, Natal, aniversário, tentando manter uma fachada de civilidade. Mas por trás da voz trêmula eu ouvia o medo. Ele sabia que, enquanto eu estivesse viva, ele jamais teria acesso à vida que sonhou construir às minhas custas. E ele tinha razão. Mas a vida, como sempre, gosta de surpreender. Em março de 2022, recebi uma carta inesperada. Um envelope bege com o remetente de Goiânia. Ao abrir, dei de cara com um nome que não via fazia anos, Elisângela. Dentro havia uma carta escrita à mão, letra redonda, organizada, com pequenas flores desenhadas nas bordas. Ela dizia: Dona Eunice, me desculpe a intromissão, não escrevo para pedir nada. Escrevo porque descobri algo que a senhora precisa saber. O Edivaldo mentiu para mim também. Prometeu mundos, me fez largar minha cidade, meu emprego, minha família. Quando percebi que ele ainda era casado, que nunca teve intenção real de se separar, já era tarde. Eu estava grávida. Nosso filho nasceu em 2003. Hoje tem 19 anos. Mora comigo. E nos últimos meses, Edivaldo sumiu. Descobrimos que ele contraiu dívidas pesadas, que está doente e que tentou registrar bens inexistentes em nome de um primo para enganar credores. Eu sei que a senhora não me deve nada, mas achei que devia saber, com respeito, Elisângela. Eu reli aquela carta mais de 20 vezes. Um filho. Ele teve um filho durante nosso casamento.
Mas essa revelação não me destruiu. Pelo contrário, foi como se a última peça do quebra-cabeça tivesse se encaixado. Eu sabia então o que fazer. 2 semanas depois, procurei novamente o advogado. Levei a carta, pedi que ele acrescentasse mais uma cláusula ao testamento. Sim, a herança continuaria com Lúcia, mas agora uma parte, 30%, iria para um fundo de apoio ao filho de Edivaldo. Mas com uma condição: ele só receberia aos 25 anos se estivesse cursando faculdade ou tocando algum projeto social. Eu não queria punir o menino pelos erros do pai. Afinal, ele era só mais uma vítima da ilusão que o Edivaldo espalhava. Lúcia não entendeu de primeira. Achou que eu estava amolecendo, mas eu expliquei. O Edivaldo me traiu, me enganou, tentou me apagar, mas se eu usar meu poder apenas para destruir, eu me torno igual a ele. A melhor vingança é construir algo que ele nunca conseguiria. Um legado com propósito. Passaram-se mais alguns meses e um dia, quando eu estava podando as flores do jardim, um carro branco parou em frente à minha casa. Desceu dele um rapaz alto, magro, de cabelo castanho claro e olhar inquieto. Era ele, o filho do Edivaldo. Ele me chamou de Dona Eunice, com voz tímida. Disse que veio só para agradecer, que não esperava nada, que só queria entender a história do pai por outro ângulo. Nós conversamos por horas. Eu contei minha versão. Ele contou a dele e, no fim, ele disse algo que nunca vou esquecer. Se eu tivesse sido criado por alguém como a senhora, minha vida teria sido outra. Tashiro, hoje ele cursa serviço social numa faculdade pública. Tem uma ONG pequena com amigos que ajuda mulheres em situação de risco. E já começou a construir a primeira sede que leva meu nome. Quanto ao Edivaldo, soube que foi internado há poucos meses. O fígado já não funciona direito. Vive de doações. Tenta se reaproximar do filho, mas não é correspondido. Ele escreveu uma carta para mim, pedindo perdão. Eu a li, não com raiva, mas com distância. Guardei na mesma caixa onde estão os bilhetes da amante, os papéis do testamento e a cópia da escritura do primeiro terreno que minha mãe me deixou. Aquele terreno que começou tudo. E assim, aos 78 anos, eu posso dizer: a vida tentou me apagar, mas eu escrevi meu nome com tinta permanente. Não precisei gritar, nem humilhar, só precisei de papel, coragem e tempo. E o testamento ainda existe, ainda está ativo e agora com um novo adendo. Se alguém tentar contestá-lo judicialmente, após a minha morte, a Casa Eunice receberá 100% dos bens, automaticamente. É o meu último movimento, o cheque-mate silencioso. Mas eu ainda estou aqui, e essa história é só uma das muitas que ainda carrego. Quem sabe um dia eu te conte a próxima. Se você chegou até aqui, me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história e se ela te tocou de algum jeito. Deixe seu like. Isso me ajuda a continuar contando verdades que muita gente tentou enterrar.